essas famílias enfrentam, para eu poder ajudar alguém, para eu poder entender como é difícil o dia a dia dessas mães. Eu precisei ter eu tive contato com crianças assim antes, mas aquilo não me moveu. Isso é coisa de ser humano mesmo. Mas na hora que doeu na minha pele, na hora que mexeu na minha casa, na minha família, eu comecei a ver a necessidade. Tem uma pessoa que vem na nossa igreja de vez em quando, que ela tem deficiência auditiva, né? Alguns conhecem. E essa pessoa vinha e eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer com essa pessoa, né? Ela vinha e voltava, até que parou de vir. E eu eu vou aprender a linguagem dos sinais, eu vou aprender porque quando ela vir de novo eu vou fazer a tradução para ela, da pregação, da liturgia do culto, eu vou ajudar, mas aí é aquela questão da minha possibilidade, né? A necessidade dela é essa, mas a minha possibilidade não deu, eu não tinha tempo, eu tinha um filho especial, como é que eu ia fazer, eu tinha que cuidar dele, não deu. Acabou que a mulher foi para uma outra igreja que disse que tinha lá uma pessoa que conseguia se comunicar com ela na linguagem dos sinais. E eu fiquei pensando, que vergonha. Que vergonha. Graças a Deus que ela encontrou uma igreja que supriu a necessidade dela. Mas eu falei, que vergonha. Será que nós vamos precisar que nasça uma criança deficiente auditiva aqui para a gente começar a se mexer? Será? Será que a gente vai ter que ter alguém aqui do nosso meio com dificuldade auditiva para alguém de nós achar que tem tempo de aprender a linguagem dos sinais e poder se comunicar com essa pessoa? E esses dias eu estava orando e pensando, será que nós vamos precisar ter um cadeirante para a gente entender que um cadeirante não pode usar aquele banheiro? Graças a Deus pelo que nós temos, irmãos, pelo tempo, pelo banheiro, mas vamos começar a orar. Vamos começar a orar e dizer, Senhor, dá-nos condições de atendermos a todos os necessitados. Todos os necessitados. Senhor, que os cadeirantes possam vir aqui, ter banheiros para eles. Senhor, dá-nos um templo com condições de abrir as portas para todas as necessidades. Vamos começar a orar, igreja, e Deus vai dar. Deus vai dar. Nós não tínhamos condições de atender antes as crianças especiais, nós temos agora uma salinha só para eles, glória a Deus. Mas doeu, porque eu precisei passar por uma experiência bem difícil para eu entender que havia necessidade de se pensar nisso. O que é que nós estamos esperando acontecer para a gente melhorar as condições em relação às necessidades das pessoas? Ou a gente acha, será que a igreja é um lugar só para pessoas que têm condições de vir, sentar, usar aquele banheiro? Vamos começar a orar, igreja. Vamos começar a orar. Porque se um cadeirante for num cinema, ele tem um banheiro para ele. Se um cadeirante for num teatro, ele tem um banheiro para ele. É difícil a gente falar, é muito caro, é caríssimo, né? Um banheiro assim já é caro, né? Mas a gente está no Japão, a gente não está na África. Na África pobre. A gente não está na favela, a gente está no Japão. Será que se a gente se unir, a gente não tem condições? Será que se a igreja se moldar à igreja bíblica, nós não vamos começar a atender melhor as pessoas? Será que a gente vai precisar, de repente, perder um familiar se suicidando por causa de depressão, para daí se dar conta de que pessoas depressivas precisam de cuidados muito especiais? Quando você tiver notícia de que alguém está em depressão, comece a orar. Senhor, a gente tem mania de orar, Senhor, abençoa aquela pessoa, Senhor, abençoa aquele lá, mas vamos orar diferente. Senhor, me capacita a ser uma bênção para aquela pessoa. Senhor, me usa para ser uma bênção para aquela pessoa. A igreja do tempo dos apóstolos curava os enfermos. Talvez Jesus ainda cura milagrosamente. Aleluia. Mas hoje nós podemos curar de uma forma diferente também. Eu já disse que uma vez, talvez Jesus quer curar o nosso coração endurecido e quer fazer de nós os olhos para o cego, os ouvidos para o deficiente, as pernas para o cadeirante. Jesus quer fazer de nós isso. E quando aparecer uma pessoa deficiente visual aqui na igreja, porque eu espero que apareça, eu sei que Deus,
A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de bênção e a igreja é para todos. Então a gente não tem que esperar eles começarem a aparecer para se preparar para isso. Vamos começar desde já. Quem tiver disposição, comece a estudar a linguagem dos sinais, comece a estudar transtornos, comece a estudar como que você ajuda uma pessoa depressiva, comece a estudar como que você pode ajudar pessoas com necessidades especiais. Se chega um deficiente visual, não te custa nada você sentar do lado e falar: olha, a igreja é assim, 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 ali no meio está o pastor, tem 2 vasos de flor, um de cada lado. Você está sendo os olhos para aquela pessoa, a visão para aquela pessoa. Vamos ser uma igreja viva. E sabe que eu estava pensando: Senhor, por que a igreja se tornou isso? Por que a igreja se tornou isso? Irmãos, me entendam, eu estou falando de igreja no sentido geral. Nós somos uma bênção e vamos ser mais bênção ainda. Hoje eu vi que os carros estacionaram tudo, não da ponta para cá, né? Mas deixaram o meu cantinho ali. Deixaram o meu cantinho ali. Eu vi que estava cheio de carro aqui quando eu cheguei, mas o meu cantinho ninguém colocou. Por quê? Porque eu preciso de uma vaga especial para mim? Não, gente. Porque as pessoas sabem como é difícil você sair com o Lucas que foge o tempo todo da sua mão e ir até lá ao fundo lá e procurar o seu carro e pôr ele lá. As pessoas, graças a Deus, essa igreja é uma bênção. Por isso que eu digo, Deus tem coisas lindas para fazer na vida de vocês. Igreja de Uata, se preparem para grandes obras, porque eu creio nisso. Eu creio. Quando o Jair falou que ia embora, eu caí em prantos à noite, chorando em casa. E eu disse: Senhor, eu não pude fazer nada aqui. E comecei a chorar quando ele disse lá, que falou para o pastor Haroldo que a gente ia embora. Eu falei: nossa, agora é de verdade mesmo, né? Vamos mesmo. E eu fiquei chorando. Ele foi dormir, eu dobrei meu joelho e chorei. Eu falei: Senhor, eu achava que eu ia ter tempo de fazer alguma coisa aqui, eu não fiz nada. Porque na minha cabeça eu achava assim que ia passar essa fase que o Lucas exige muito de mim e que logo eu ia estar assim, né? Igual vocês, mulherada aqui, né? Faz tudo, participa de tudo, vem em tudo, né? Eu achava que eu ia estar nessas condições. Então, naquela noite, eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu vou embora desse Japão sem ter feito nada aqui nessa igreja. E eu olhei, irmãos, olha, eu chorei tanto, que de repente entupiu tudo, assim, congestionou tudo. E eu sentei no sofá para ouvir aquele louvor que eu falei, já que eu tenho ouvido ao longo desses anos, que é da Paula, que diz: quando os sonhos se frustram, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar, né? Aí eu fui procurar, no que eu fui procurar já era 1h da manhã, no que eu fui procurar no que vai, chegou o medo. Os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Era uma irmã que não é dessa igreja, com quem eu nunca compartilhei as minhas dores, quem eu aconselhei algumas vezes, mas nunca me mostrei frustrada para essa irmã. E essa irmã tem uma criança pequena, e eu falei: filha, o que você está fazendo acordado essas horas? Ela falou: ai, o bebê não dorme de jeito nenhum. E aquela irmã mandou aquele e-mail dizendo: os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Então eu tenho certeza, irmãos, eu não fiz nada aqui, mas vocês vão fazer muita coisa. Essa igreja é uma igreja que vai acolher muita gente necessitada e transformar em gente forte. Essa igreja é uma igreja que vai receber muitas pessoas fracas e transformar em guerreiros. Eu semeei uma sementinha com as minhas lágrimas aqui algumas vezes. Eu sei que o Lucas é um enviado de Deus para abrir os nossos olhos e que muitas coisas brotarão dessa sementinha. Por isso, a igreja, comece a orar, comece a clamar, comece a pedir a Deus, principalmente amor no coração. Porque eu estava dizendo para Deus: o que aconteceu com a igreja, Deus? E eu entendi que nós perdemos o foco. O foco é o amor. Porque, veja, os discípulos, eles disseram que eles não podiam deixar de falar aquilo que eles tinham visto ou ouvido. Os discípulos, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus, caminharam com Jesus. Os discípulos, eu não consigo enxergar outra palavra, mas eles se apaixonaram por Jesus. Eles amavam Jesus a tal ponto que nem a arena fazia eles deixar de falar de Jesus. Eles amaram Jesus a tal ponto que nem a fome, nem a perseguição, nem a espada, nem a nudez, nada fez com que eles deixassem de ser igreja.
igreja. Tudo começa no amor. João diz que tudo começou no amor. Deus amou o mundo de tal maneira, amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo começou no amor. E as coisas estão querendo acabar por causa da falta do amor. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, a continuação deste versículo diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Será salvo do inferno, será salvo do pecado, será salvo inclusive da frieza, da cegueira, da ignorância, da ingratidão, será salvo de si próprio muitas vezes e totalmente ganho para Jesus. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus, João 13:1. Se você quiser abrir, abre, vamos terminar. Os irmãos podem ficar em pé, por favor? Eu passei mesmo, viu? Deu liberdade. João capítulo 13, versículo 1. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amou-os até ao fim. Os discípulos entenderam a grandeza do amor de Jesus. E eles entenderam que o amor de Jesus é até o fim. Nós não chegamos até o fim. Jesus nos amou até o fim, Ele concluiu. E nós não terminamos ainda a nossa obra, nós não chegamos no fim. Nós precisamos amar a Jesus até o fim. E os discípulos entenderam que mesmo eles tendo negado, mesmo eles tendo fugido, abandonado Jesus na hora da crucificação, ainda não era o fim. Ainda não era o fim. Mesmo eles tendo voltado para a vida deles comum, ainda não era o fim. Se nós pecamos, se nós falhamos, se nós erramos, ainda não é o fim. Ainda não chegamos ao fim. Aleluia. E aqui tem jovens que serão os líderes da igreja de amanhã. Que vocês comecem desde já a orar: Senhor, me usa para liderar o teu povo, me enche do teu amor, e que eu possa levar essa obra adiante até o fim, na igreja bíblica. Que a igreja que o Senhor der para eu cuidar seja uma igreja bíblica, uma igreja que ama Jesus Cristo. E nós só poderemos amar a Jesus Cristo, irmãos. Vocês sabem que o amor é uma coisa que precisa ser cultivada, né? Cultivada. Acima de tudo, o amor depende de gratidão. Nós precisamos ter no nosso coração um sentimento de gratidão. Nós precisamos entender que devemos amar. Não é que devemos amar, a gente vai amar a Jesus de verdade quando a gente vê o que Ele já fez por nós. Nós não o amamos pelo que Ele vai fazer, mas porque Ele já fez. Olhe para a sua vida. O que Jesus já fez por você? O irmão Cleberson pode vir cá, por favor? Olhe para a sua vida. Você pode amar Jesus pelo que Ele já fez por você? Onde você estaria agora se Jesus não tivesse te encontrado? O que seria de nós hoje? Estaríamos vivos? Estaríamos mortos? Estaríamos sãos? Onde estaríamos nós se não fosse Jesus? Dê uma pensada na sua vida. Eu tenho ouvido cada história de pai e mãe. A gente começa a mexer com criança, a gente começa a ver cada coisa. E você vê algumas crianças cujos pais e mães, se dependessem do pai e da mãe, aquelas crianças não sobreviveriam, mas sobrevivem e se tornam guerreiros. Se você vê que Deus cuidou do começo até o fim, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, todavia eu jamais te desampararei. A gente vê pessoas que passam por cada situação de miséria, de humilhação,
pessoas que viveram na prostituição e que hoje são pessoas dignas, pessoas que poderiam ter acabado as suas vidas numa sarjeta, pessoas que poderiam ter acabado as suas vidas num antro, mas que hoje são príncipes e princesas de Deus, porque Deus cuidou. E nós precisamos amar a Jesus. É pelo amor que a igreja sobrevive. É amando que a igreja sobrevive. Por isso eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, para que o seu coração e o meu coração seja cheio desse amor, seja cheio desse amor de Deus. Que não haja lugar no nosso coração para as reclamações, para as lamentações, para ficar olhando para os infortúnios, mas que a gente consiga enxergar o que Ele já fez por nós. Porque se a gente entender que esse amor, Ele mudou totalmente a minha vida, eu vou querer ser uma igreja que leva essa mudança para as outras pessoas também. Se eu entender que Jesus me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, eu não vou me conformar com meu irmão sofrendo nas trevas. Eu vou querer ser uma igreja que traz para a luz. Aleluia. Nós precisamos ser cheios do amor de Deus. Aleluia. E eu quero convidar a todos a orar nesse momento, para que sejamos cheios. Mas especificamente você que necessita de ajuda, você que entende que precisa ser cheio ou cheia desse amor, você que entende que foi chamado ou chamada para ser uma igreja viva, que cura, que salva, que restaura. Você que entende que precisa ser cheio e cheia desse amor, venha até mim nesse momento e seja cheio do Senhor. Venha. Você que se afastou, venha. Seja cheia do Senhor. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Tem muito mais de Deus para a sua vida, mano. Muito mais do que você possa imaginar. Ainda não é o fim, querida. Deus tem muitas coisas na sua vida. Glória a Deus. Sejamos cheios do amor de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa tarde. Senhor, porque o Teu amor envolve por completo as nossas vidas e que nós não desejemos outra coisa, Deus, além de sermos portadores deste amor. Senhor, que o Senhor venha curar vidas nesta tarde, Deus. Que o Senhor venha curar pessoas, Pai. Que o Senhor venha derramar, Pai, esse amor sobre os nossos corações. Senhor, nesta igreja nós clamamos a Ti, opera um